Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Desenhando. E o Desenhando de hoje a gente vai desenhar o Darwin e praticar um pouquinho de degradê e de pintura também. Então, começando aí sempre pelo esboço do Darwin, eu fiz aí uma bolinha para fazer o rosto dele e o corpo, né? Consequentemente também, já que o personagem é rosto e corpo numa coisa só. Fizemos tipo uma montanha, né? Aí do lado dessa bolinha para fazer a bochecha. Eu fui adequando melhor com o formato do rosto. Determinei o meio, centralizei o rosto e determinei essa outra linha aí na horizontal, meio curvada, para fazer os olhos. Aqui estou fazendo os braços cruzados, a gente faz meio que um infinito incompleto, né? E já começa aí a fazer os braços. Lembrando sempre que esboço bem de levinho. Não põe força no lápis, força só na terceira camada de esboço. Que se você for apagar não tem problema, como aconteceu aí comigo de errar nos braços. Pra mim, braço cruzado sempre foi uma grande dificuldade, proporcionalmente falando assim. Aí fazendo a cauda, já pegando aquele esboço daquela bolinha que eu havia feito, já determinando onde é o rosto. Aqui já peguei mais ou menos o meio e a altura da mão dele para fazer a perna. Para fazer o pé, como para determinar o limite do pé, eu peguei e fiz uma linha que ficava bem na cauda dele, lógico, de acordo com a imagem de referência, né? E determinei o limite dos pés dele. Fui fazendo aí primeira perna e agora a segunda. Para ficar bem alinhadinho onde terminava cada pé, peguei ali a reguinha, como vocês viram. E agora terminando de fazer o segundo pé. Aqui já estava medindo ali para fazer os olhos. Não sabia exatamente o formato que eu queria ele, se eu queria ele completamente redondo ou um pouquinho achatado, como da primeira temporada, né, do Gumball. O design um pouquinho da primeira para a segunda temporada deu uma mudadinha, né? Eles deram uma arredondadinha no desenho. Então eu fiz um pouquinho dos dois, achatei um pouquinho os olhos em cima e embaixo ali na bolinha, naquele oval, né? Mas também deixei redondo, não deixei completamente quadradão, não. Ali já fiz as sobrancelhas ali em cima. Tava medindo a boca. Coloquei 2 linhas próximas ao final dos olhos para ver onde é que eu ia fazer as curvaturas da boca. E aí comecei, né, fazendo a curvinha da boca. Também observei bem aonde ela terminava para ver qual era o limite da boca do Darwin. Eu usei a mão, né, aquela mãozinha que tá cruzada ali. E falei, um pouquinho mais altinho que a mão, coisinha pouca. Então ali que vai ser o limite da boca. Fiz a língua, detalhezinhos da cauda. E agora o que diríamos de pupila, né, do personagem, enfim, por onde ele enxerga ali a parte preta do olho. Detalhes aí do sapato. E já tá quase pronto, né, nosso esboço inicial, que é sem muitos detalhes, só delimitando onde cada coisa vai ser. E aí já tô passando um pouquinho mais o lápis, um pouquinho mais forte, né, pra segunda camada de esboço. Normalmente eu faço 3, ou em personagens mais simples, assim, 2, se eu achar que ficou bom. Né? Tô aprendendo várias técnicas aí diferentes pra esboço. Há um tempo atrás eu costumava não fazer esboço, ainda mais em cartoon, né? No vídeo anterior mesmo do Cyborg eu não fiz esboço, né? Eu coloquei só as formas geométricas. Que é porque eu tinha uma facilidade, né? Principalmente como personagem, lógico. Vendo uma imagem de referência, nem sempre é preciso fazer esboço. Mas o esboço é muito bom, porque você aprende a ter domínio, né? De fato. Você aprende a ver a anatomia do personagem. Se você quiser fazer ele, por exemplo, em outra posição, pulando, de frente, de costas, sentado,
é imprescindível, né, que você estude a anatomia do personagem, de um animal que você queira desenhar, a anatomia humana. Então, o esboço ali ele vai te ajudar muito a não ficar muito preso, né, em imagens de referência. Então, por isso que é bom treinar um esboço. E é o que eu tô fazendo ultimamente, treinando bastante esboço e treinando o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que é o degradê. Para posteriormente a gente conseguir fazer um desenho bem mais elaborado do que os cartoons, né, e os animes. Mas por enquanto estou trazendo aqui para o canal figura mais simples, mais fáceis de desenhar. Ali já fazendo o terceiro contorno, né? Se fosse fazer assim, agora eu já passei o lápis bem mais firme ali, ó, nas sobrancelhas, no olho. Fazendo ali o contorno novamente. Que ali eu já tinha certeza da forma que o meu personagem ia ficar e que era desse jeito que eu queria que ele ficasse. O Cyborg, como foi o primeiro vídeo, ele foi um pouquinho mais complicado, né? O Darwin um pouquinho mais simples, aí um personagem mais simples. Ali já havia contornado, né? O contorno desse personagem eu achei algo até bem difícil, porque quando eu fui contornar, como o contorno tem que ter uma estabilidade muito grande com a mão, minha mão ficava escorregando nesse papel. Eu não sei se foi a fita que não prendi direito, enfim. Então, o contorno pra ele não ficou muito fininho, né? Porque eu fiquei errando a linha. E aí, como as linhas têm que ser de mesma espessura, principalmente no contorno, eu fui engrossando elas. Porque não dava pra deixar uma parte mais grossa, outra parte mais fina, tem que ficar todas na mesma espessura. Então, ele ficou com um contorno ali bem grossinho. Mas até que eu gostei, deu um toque aí pro cartoon. E aí já estamos começando a pintura. Nesse Darwin, apesar dele ser um desenho bem compacto, vamos dizer assim, a cor dele não tem muita luz, né? Não tem muito trabalho, igual por exemplo tem um anime, um cartoon mais simplificado e tal. O laranja dele é bem fixo, né? Não tem tantos tons de laranja no mesmo personagem. Eu resolvi treinar um degradê aqui com esse personagem, já que é uma figura mais simples, é uma figura que não tem muitos detalhes. Eu resolvi treinar esse degradê aí com Darwin. E aí estamos começando aqui a passar o tom de marrom e o laranja escuro. Aqui pintura, o segredo da pintura na verdade é paciência, né? Então coloquei um laranja escuro ali depois do marrom claro. Esse marrom claro ele é meio avermelhado, deu uma corzinha bem legal, gostei do tom aqui que passou. E depois desse laranja escuro eu passei o laranja claro. Mas a técnica de degradê que eu tô aprendendo e tô aplicando aqui no vídeo com vocês é fazer bem firme, né, na ponta, uma força um pouquinho mais alta, uma pressãozinha um pouquinho mais alta, sem pressionar muito o papel. Depois ir pintando de bolinhas, indo com uma força média, à medida que você vai saindo ali do marrom. E depois indo com uma força bem clarinha. E aí, quando você pega o laranja claro para passar por cima do laranja escuro, você faz a mesma coisa. Quando você tá com uma parte ali de cor de laranja escuro, você vai com uma força alta de laranja claro, depois vai passando por uma força média, depois por uma força bem clarinha, assim, bem fraquinho, vamos dizer assim, para ele ficar mais clarinho.
Ali eu tentei seguir um pouquinho das sombras dos personagens, mas na perna, como eu queria treinar bem o degradê, talvez não tenha seguido tanto assim o padrão. Porque quando eu fui pintar a perna, eu coloquei entre as duas pernas sombra, né? E ali na cabeça eu deixei escuro só uma parte. No braço também é a mesma coisa, eu acho que eu não segui muito bem. Mas como o objetivo aqui era só treinar o degradê e não ainda a posição de sombra no personagem onde que eu queria que estivesse a luz, eu fiz ali a sombra e a luz em lugares diferentes. Mas até que eu gostei do resultado. Eu achei que ficou bonitinho, não ficou tão desproporcional assim, sombra e luz como eu pensei que fosse ficar. Mas ali joguei uma sombrinha na barbatana, no braço que tava por baixo, né? Dos braços cruzados, e a outra sombra aqui por cima. Então, um braço que tinha coisa embaixo, coloquei sombra. No outro, a mesma coisa. E deixei luz onde não tinha nada. Pernas, peguei o mesmo sentido. Tava as duas juntas ali e joguei a sombra. Talvez se eu fosse fazer um posicionamento de um sol, de algum outro elemento ali, eu com certeza teria que jogar a sombra de maneira diferente. Mas nesse desenho eu escolhi, né, fazer isso. Justamente só para treinar mesmo o degradê ali do laranja. E usei 3 tons, né, de cores. Usei o marrom avermelhado, marrom claro ali, que estava escrito no lápis, marrom claro. Laranja escuro e laranja claro. E ali pintando de bolinhas. E bem de leve também. Por que pintar de bolinha, né? Porque pinta em todas as direções. Depois que eu comecei a praticar, pintar no formato de cilindro, de esfera, de cilindro não, né? De formato oval, na verdade. Foi muito mais simples, porque eu pintava numa direção só e eu achava que ficava um resultado muito compacto, sei lá. Parecia que ficava muito marcado o lápis em uma direção apenas e não ficava muito homogêneo quando eu ia misturar outro tom, ia fazer isso aí que eu tô tentando fazer no degradê, não ficava um resultado muito legal. Aí eu comecei a praticar esse formato aí de pintura, que aí pintando de bolinha em formato ovalado aqui. As bolinhas eu uso mais em detalhes pequenos, tipo ali a perna. Aí quando é algo maiorzão, né, tipo ali a cabeça é mais oval, ou, tipo uma bolinha um pouco maior. E no devagarzinho, né, tom sobre tom. Normalmente quando eu terminava ali de fazer o degradê que eu havia gostado, até o tom que eu queria que chegasse, eu passava o laranja claro ali por cima de todo o que eu havia feito, porque para poder ficar mais homogêneo, né, a cor. Quando é um lápis que eu não tenho, por exemplo, um tom claro para fazer isso, eu vou lá e faço com branco. Talvez até poderia ter feito ali, mas como eu tava com o laranja claro e eu vi que não ia dar muita diferença na tonalidade, eu passei ele ali só pra tentar deixar um pouquinho mais homogênea a pintura, né? Sem dar aquele aspecto de separação de cor, só pra misturar bem ali os tons, pra não fazer uma transição bruta, né? Tô praticando bastante esse efeito aqui de transição de cores, porque eu realmente acho muito bonito e acho que vale a aplicabilidade dessa técnica. Nessa parte aqui que eu tô fazendo, eu tinha deixado aquele tom bem clarinho, só que eu vi que não tinha ficado muito legal. Porque não ficou uma transição suave, né? Parece que ele tá, sei lá, com a luz assim no rosto, muito forte, um brilho muito forte em determinado lugar, e o outro não ficou uma transição muito legal. Então eu fui e passei mais um tonzinho aí de laranja, um pouquinho mais forte, mas ainda assim de laranja claro, pra ver se suavizava essa transição que tava no finalzinho ali da cabeça dele, onde tem a partezinha branca, né? E o resto aqui da cabeça que tem sombra.
Aqui já estamos finalizando, né, a sombra do personagem, o degradê ali do laranja. Bom, gostei do resultado. Acho que para as primeiras práticas ele tá bem bonzinho até. E vamos praticar mais, né, aqui. Vamos fazer mais personagens com degradê aí, se vocês quiserem. Quero trazer os outros personagens do Gumball, pelo menos os principais, né? Aqueles mais simples de desenhar, no caso a família do Gumball, o próprio Gumball, a Nicole, o Ricardo, a Anaís. Pra gente ter uma coleçãozinha aí, completinha ali de personagens. Ali já estamos fazendo o sapato. Eu quis fazer com a mesma intenção, né? Colocar sombra ali onde estava duas coisas unidas, onde uma podia dar sombra na outra, como se a luz viesse ou de ambos os lados ou por trás. Comecei aqui o sapato, eu fiz com apenas 2 tons, um verde mais escuro e um verde médio, não muito claro, para tentar fazer uma transição ali bacana. Da mesma forma, aplicando maior força, média força, pouca força. Outro lápis, quando vai fazer a transição, maior força, média força, pouca força. E tá sendo essa aí a transição do sapatinho dele. Esses dois estão de vez e tentei mesclar bastante para que não desse pra ver, né, a divisão brusca aqui entre esse verde escuro e esse verde médio. A língua, usei 2 tons também, um rosa mais escuro e um rosa mais claro. E a única parte, né, que eu não fiz transição, não fiz degradê, vai ser o fundo, né, da boca, porque eu achei sem necessidade e também não conseguia ver um ponto de luz ali específico. E achei que ficou bonitinho, nosso querido Darwin aí. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima, espero trazer mais personagens aqui pra vocês.